Olá a todos, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Camila, sou monitora dessa disciplina Aquisição da Linguagem em Língua Materna, nesse semestre 2021.1, que é ministrada pelo professor doutor Vicente de Paulo da Silva Martins. E eu irei apresentar o artigo produzido por Candice Glendey, que tem como título Chonks e a Linguística Cartesiana. Esse é o texto número 5, que está no guia da disciplina disponibilizado pelo professor. Bom, o objetivo desse artigo é expor e analisar criticamente a tese do inatismo de Noah Chomsky, sendo essa uma forma de explicar a aquisição da linguagem na tenra-infância. Também será analisado os argumentos críticos de Thomas Nagel em relação ao inatismo de Chomsky. Bom, as considerações iniciais realizadas nesse artigo é em relação à tese dos racionalistas e à tese dos empiristas. Os racionalistas, eles defendiam a questão do conhecimento a priori, ou seja, que os seres humanos, eles possuem um conhecimento anterior à experiência. E a experiência, ela não se faz necessária para que se tenha um conhecimento válido. E em contraposição a esse pensamento, tem-se a tese dos empiristas, que é a questão da tábula rasa. Ou seja, eles acreditavam que a mente humana ela é como uma folha em branco que vai sendo preenchida pelas experiências. E essas experiências são fundamentais para a formação cognitiva. E logo nós vamos poder perceber que essas ideias são contrárias à teoria do inatismo, que é explicada no tópico 1 do artigo, em que nós podemos perceber que a teoria do inatismo é falado, que a teoria do inatismo ela se iniciou por Platão, mas ela ganhou um grande destaque com os estudos de Noah Chomsky. E o que é essa teoria do inatismo? Chomsky, ele acredita que o ser humano ele já nasce com a capacidade inata para o conhecimento, ou seja, que o homem ele já nasce com a predisposição para o conhecimento, sendo então essa uma forma de explicar alguns fenômenos da linguagem e a sua aquisição. Chomsky ele também vai defender a questão da criatividade, que ele diz que é uma especificidade humana, a linguagem é uma especificidade humana. E a criatividade ela é uma característica que vai permitir que o ser humano ele produza e compreenda inúmeras frases. E é algo que não é presente nos animais. Os animais, embora eles tenham uma comunicação, possuam uma linguagem, é algo muito limitado. Eles não apresentam essa criatividade. Também vai ser falado no artigo a questão de que a linguagem humana ela apresenta uma complexidade na sua estrutura. Por isso, ela não deve ser simplesmente explicada pela ideia dos behavioristas, que é aquela ideia de que a linguagem ela se dá por estímulos e respostas. Então, Chomsky ele defende a questão da gramática universal, ou seja, é que o ser humano ele tem presente geneticamente uma gramática, e é isso que vai permitir que uma criança, por exemplo, ela tenha noção das regras gramaticais da língua, mesmo sem nunca ter tido contato sobre tal assunto. Vale destacar aqui também a questão dos inputs. O que são os inputs? São os estímulos, e eles são importantes para a formação cognitiva do homem, porque eles vão ativar os princípios inatos. E tem essa citação que eu peguei do texto, que está na página 192, que é muito interessante, em que se diz: segundo Chomsky, em certo sentido, uma língua não pode ser propriamente ensinada, mas sim somente despertada na mente do falante. Ou seja, Chomsky ele acredita que a língua ela não pode ser ensinada, mas sim simplesmente despertada, porque o ser humano ele não é uma tábula rasa como pensavam os empiristas, mas ele possui uma capacidade inata, uma criatividade, a gramática universal. Em relação ao tópico 2 do artigo, será apresentado a análise crítica de Thomas Nagel. Thomas Nagel é um autor, filósofo e interpretador simpático das ideias de Chomsky. E ele vai comentar alguns argumentos contrários a essa teoria do inatismo.
E um que é colocado no artigo é a questão da comparação da capacidade inata do conhecimento com outras capacidades humanas, como o sistema digestivo. Porém, Thomas Nagel ele vai desmentir essa ideia, porque ele fala que a ação do sistema digestivo é algo inconsciente, involuntária. Já a aquisição da linguagem é algo consciente, que vai necessitar da aprendizagem por meio do indivíduo, para que assim ele consiga falar e compreender. Vai ser também apresentado outros comentários feitos por Thomas Nagel em relação aos graus do conhecimento, em que ele vai dividir em dois, conhecimento explícito e o conhecimento implícito. E ele também vai falar sobre a questão do conhecimento a priori, que é aquele pensamento dos racionalistas, em que ele vai dizer que não é algo verdadeiramente defendido por Chomsky. Bom, e na conclusão desse artigo, nós temos que a linguística proposta por Chomsky, ela vai defender a questão do internalismo. E nós também podemos perceber que a aquisição da linguagem, ela ocorre pelos instintos internos e inatos, e que é algo presente em cada ser humano. E vai ser muito importante a questão dos inputs, porque vai ser estimulado justamente por eles. Esses instintos internos e inatos são estimulados pelos inputs. E também nós podemos perceber que essa teoria pode ser uma explicação, por exemplo, da capacidade de uma criança aprender uma outra língua materna, principalmente na fase crítica, né, da criança, ali os 3 anos, como também ela falar palavras nunca ouvidas antes. A questão também das regras gramaticais, né, a criança conseguir falar palavras, frases, montar frases complexas, utilizando ali as regras gramaticais, mesmo sem ela nunca ter aprendido, ter sido ensinada sobre aquilo. Aqui é a referência desse artigo que foi discutido. E é isso. Agradeço a atenção e espero ter sido bem compreendida. Obrigada.